O homem que andou com Deus e desapareceu. A história mais silenciosa e assustadora da Bíblia. Existe uma das histórias mais curtas da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das mais perturbadoras. Ela não tem milagres explícitos, não tem discursos longos, não tem batalhas, não tem explicações. Mas ela termina com uma frase que deveria nos fazer parar tudo. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou para si. Poucas palavras, mas um impacto eterno. Quem foi Enoque? Enoque viveu em um dos períodos mais sômbrios da humanidade. Ele nasceu poucas gerações depois de Adão, em um mundo que já estava se afundando rapidamente no pecado, na violência e na corrupção. Era uma geração que caminhava diretamente para o dilúvio. A Bíblia quase não fala sobre ele. Não diz que foi rei, não diz que foi profeta famoso, não diz que realizou grandes feitos públicos. Ela diz apenas uma coisa: Enoque andou com Deus. E isso muda tudo. Andar com Deus não é religião. A Bíblia não diz que Enoque acreditava em Deus, não diz que ele falava sobre Deus, não diz que ele defendia Deus. Ela diz que ele andava com Deus. Andar implica constância, implica proximidade, implica rotina. Não é um encontro ocasional, não é uma oração desesperada. Não é buscar a Deus só quando tudo dá errado. Andar com Deus é viver consciente da presença dele todos os dias. Em uma geração onde ninguém queria Deus, Enoque escolheu caminhar com ele. O contraste com o mundo da época. O mundo em que Enoque viveu estava caminhando para o colapso. A maldade crescia, a violência se espalhava, o pecado deixava de chocar. Era o mesmo cenário que mais tarde faria Deus dizer que se entristeceu por ter criado o homem. E no meio disso tudo, um homem anda com Deus, sem aplausos, sem multidões, sem reconhecimento, só fidelidade. O final mais estranho da Bíblia. A Bíblia costuma registrar mortes. E viveu tantos anos e morreu. Mas com Enoque o padrão quebra, ela diz, e ele não apareceu mais. Não diz que morreu, não diz como aconteceu, não diz quando aconteceu. Diz apenas que Deus o tomou para si. Isso significa que Enoque não passou pela morte como os outros homens. Ele foi retirado da terra, sem espetáculo, sem aviso, sem explicação. Por que isso é tão assustador? Porque Enoque não foi tirado do mundo por causa do caos ao redor. Ele foi tirado porque não pertencia mais àquele sistema. Enquanto o mundo caminhava para a destruição, Enoque já vivia em outra frequência. Isso revela algo profundo e desconfortável. Não é o ambiente que define quem anda com Deus. É a escolha diária. A Bíblia volta a falar de Enoque. No Novo Testamento, Enoque aparece novamente. E o texto diz algo ainda mais forte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque agradou a Deus em silêncio, sem palco, sem fama, sem seguidores. Isso confronta diretamente a espiritualidade moderna, que muitas vezes confunde barulho com intimidade. O que isso diz sobre nós? A história de Enoque nos faz uma pergunta desconfortável. Estamos tentando impressionar pessoas ou agradar a Deus? Porque são coisas completamente diferentes. Enoque não tentou mudar o mundo. Ele escolheu ser fiel dentro dele. E isso foi suficiente. O significado profundo do desaparecimento. Enoque não foi tirado porque era perfeito. A Bíblia não diz isso. Ele foi tirado porque decidiu viver próximo de Deus em um mundo que escolheu viver distante. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Quanto mais alguém anda com Deus, menos pertence a este mundo. Não no sentido de fugir da vida, mas de não ser dominado por ela. Um alerta silencioso. A história de Enoque é curta porque ela não precisa de explicação. Ela é um alerta. Ela nos lembra que intimidade com Deus é possível. Fidelidade não precisa de plateia. Andar com Deus muda destinos. Enquanto uma geração inteira foi destruída pelo dilúvio, Enoque já não estava mais ali. A pergunta final. A pergunta que essa história deixa não é: por que Deus levou Enoque? A pergunta é muito mais desconfortável. Se Deus observasse nossa vida hoje, diria que estamos andando com Ele ou apenas falando sobre Ele. Porque no final, Enoque não ficou famoso. Não deixou livros. Não deixou discursos. Ele deixou um testemunho eterno. É possível andar com Deus em qualquer geração. E quando alguém decide isso de verdade, o destino nunca é comum.